Você sabia que em algumas regiões do mundo, as mulheres enfrentam desafios na busca por parceiros, levando muitas delas a emigrar em busca de melhores oportunidades para encontrar um companheiro? Em lugares como o Japão, essa situação chega a extremos, com aproximadamente 46% da população feminina sendo solteira. Há mulheres com mais de 30 anos que nunca experimentaram um relacionamento estável. Se você está curioso para saber quais são esses países e também deseja descobrir alguns fatos interessantes relacionados a essa situação, continue aqui até o final, pois vou apresentar não apenas uma lista de 10 países que enfrentam esse desafio, baseada em alguns critérios como a proporção de gênero, natalidade, taxa de casamento, divórcio, a expectativa de vida e a cultura. Portugal é um país fascinante, frequentemente destacado em meu canal por suas características únicas. A maior vantagem de Portugal, em comparação com outros países europeus, é sem dúvida seu clima ameno e agradável. Com sol abundante durante a maior parte do ano, oferece um ambiente acolhedor que raramente se encontra no continente. A capital, Lisboa, é um verdadeiro ponto de encontro para a comunidade brasileira. Muitos brasileiros escolhem Portugal não apenas pelas oportunidades de emprego, mas também pela facilidade proporcionada pela língua compartilhada. Assim como a Espanha é um elo de ligação para os latino-americanos, Portugal desempenha um papel semelhante para os brasileiros, criando uma ponte cultural única. Um fato curioso sobre Portugal é a sua demografia. O número de mulheres supera significativamente o de homens. As estatísticas mais recentes mostram que existem quase 1 milhão a mais de mulheres do que homens, com os números chegando a quase 5,5 milhões de mulheres contra pouco mais de 4 milhões de homens. Isso sugere um cenário social interessante, onde muitas mulheres podem estar em busca de parceiros. Ao analisar esses números, percebemos o quão singular é Portugal. Para os brasileiros é um país de oportunidades, riqueza cultural e familiaridade linguística. Definitivamente, Portugal é um país que merece ser explorado e apreciado em todas as suas facetas. A Noruega, situada na pitoresca região da Escandinávia, no norte da Europa, é um país que cativa com suas incríveis paisagens naturais. Conhecida mundialmente pelos seus fiordes espetaculares, montanhas majestosas e florestas densas, a Noruega é um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza. Sua capital, Oslo, é o coração de uma população de mais de 5 milhões de habitantes, com uma curiosa particularidade demográfica. Há um número maior de mulheres do que homens. Para ser mais exato, o número de mulheres supera os homens em mais de 50 mil. Esta diferença pode ser atribuída, em grande parte, à maior expectativa de vida das mulheres na Noruega, que vivem em média até os 84 anos, enquanto os homens vivem cerca de 80 anos. Além disso, a taxa de natalidade feminina é mais alta. Um fato interessante é que aproximadamente 46% das mulheres adultas na Noruega são solteiras, um dos índices mais elevados do mundo. Portanto, é evidente que se há algo que a Noruega não tem falta, são mulheres adultas solteiras. A Armênia é um país fascinante que, embora política e culturalmente se identifique com a Europa, encontra-se geograficamente na encruzilhada entre a Europa e a Ásia, no sul do Cáucaso. Esta posição única lhe confere um rico mosaico cultural e histórico. Ao norte, a Armênia faz fronteira com a Geórgia e ao sul, com o Irã. O idioma oficial é o armênio, embora muitos armênios também falem russo fluentemente. A Armênia se destaca por ser predominantemente um país cristão ortodoxo. A religião desempenha um papel crucial na vida diária dos armênios, influenciando suas tradições e costumes. Além disso, a Armênia é renomada por sua vibrante cultura musical e de dança, com numerosos festivais acontecendo ao longo do ano, refletindo sua vida cultural animada. Quanto à demografia, a população do país é de pouco mais de 3 milhões, com um número maior de mulheres em comparação aos homens. Existem aproximadamente 1.600.000 mulheres contra 1.400.000 homens. Para quem planeja viajar para a Armênia, é importante notar que, apesar de alguns residentes falarem inglês, não é uma prática comum. Portanto, aprender o básico do armênio ou do russo pode ser essencial para uma comunicação eficaz com os locais. El Salvador, uma nação vibrante situada na América Central,
É conhecida por sua diversidade cultural e riqueza natural. A capital, San Salvador, é o centro pulsante de uma população de aproximadamente 6,5 milhões de habitantes. Este país oferece uma gama incrível de atrações turísticas. Desde praias deslumbrantes e montanhas imponentes até cidades históricas e monumentos arqueológicos, El Salvador é um destino que cativa a todos que o visitam. A religião desempenha um papel significativo na sociedade salvadorenha, com a maioria da população sendo cristã, predominantemente católica. Este aspecto cultural é um pilar importante na vida diária dos salvadorenhos, refletindo-se em suas tradições e celebrações. Interessante notar que em El Salvador, a proporção de mulheres supera a de homens, com uma relação de 52 mulheres para cada 48 homens. A Estônia, situada na Europa Oriental, é um país notável, com uma população de pouco mais de 1,3 milhão habitantes. O estoniano é a língua oficial, mas é interessante notar que a maioria da população também fala inglês e russo fluentemente. Este país não é apenas desenvolvido, mas se destaca por sua economia robusta e uma das maiores taxas de crescimento na Europa. A Estônia é particularmente reconhecida por suas indústrias de tecnologia da informação, evidenciando um alto nível de inovação e criatividade. No entanto, a Estônia enfrenta um desequilíbrio demográfico interessante. Há mais mulheres do que homens. A proporção é de cerca de 53 mulheres para cada 47 homens. A Islândia, cuja capital é Reykjavik, é uma nação fascinante com uma população de cerca de 372 mil habitantes. Como um país de primeiro mundo, a Islândia enfrenta uma questão demográfica única: a falta de homens. A proporção é de cerca de 200 mil mulheres para 185 mil homens. A igualdade de gênero na Islândia é exemplar, com as mulheres desfrutando de grande reconhecimento e igualdade no local de trabalho. Esta é uma das características mais progressistas do país. Um dos maiores desafios da Islândia é o seu clima. Temperaturas frias e ventos fortes são comuns. Para combater o frio, os islandeses frequentemente recorrem a clubes de banho em fontes termais. Uma prática culturalmente enraizada que ajuda a aliviar o corpo do frio intenso. Uma peculiaridade interessante da Islândia é a existência de uma das profissões mais singulares do mundo, o promotor do banheiro. Esta figura é responsável por supervisionar os clubes de banho, assegurando que os banhistas sigam as práticas corretas. Estas fontes termais, muitas vezes referidas como os lagos da juventude, são um aspecto icônico e rejuvenescedor da cultura islandesa. A Finlândia, um país nórdico situado entre nações como Rússia, Estônia e Suécia, é mundialmente reconhecida por seu sistema de educação de alta qualidade. Por vários anos, a Finlândia recebeu reconhecimento como detentora do melhor sistema educacional do mundo, um feito impressionante que reflete seu compromisso com a aprendizagem e inovação. Além da educação, a Finlândia é valorizada por suas paisagens naturais deslumbrantes. O país é um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza, abrigando milhares de lagos e extensas florestas, criando um cenário de beleza serena e tranquilidade. Quanto à linguagem, o finlandês é o idioma oficial, mas a maioria da população também fala inglês e sueco. Com uma população de cerca de 5,5 milhões de habitantes, a Finlândia possui uma particularidade demográfica. O número de mulheres é significativamente maior que o de homens. É interessante notar que é comum encontrar mulheres de 40 anos que nunca estiveram em um relacionamento, destacando uma dinâmica social única neste país nórdico. A Bielorrússia, situada na Europa Oriental e fazendo fronteira com nações como Rússia, Ucrânia, Polônia e Lituânia, é um país fascinante. O idioma oficial é o bielorrusso, mas a maioria da população também fala russo, refletindo a rica tapeçaria cultural do país. Com uma população de cerca de 9 milhões de pessoas, a Bielorrússia apresenta uma característica demográfica notável. Mais da metade de seus habitantes são mulheres. Esta proporção incomum destaca a presença feminina no cenário social e cultural bielorrusso. Uma curiosidade interessante sobre as mulheres bielorrussas é o seu alto nível educacional. Muitas delas têm formação acadêmica e trabalham em áreas críticas como ciência, tecnologia, saúde e educação.
Além disso, as mulheres da Bielorrússia são conhecidas por sua beleza, elegância e estilo. Elas valorizam a moda, optando por vestuários elegantes e modernos, e dão grande importância aos cuidados com a beleza e o bem-estar pessoal. Em segundo lugar na nossa lista está a Rússia, o maior país do mundo, tanto em extensão territorial quanto em diversidade cultural. Uma das características mais notáveis da Rússia é a desproporção demográfica entre homens e mulheres. O país abriga cerca de 70 milhões de homens e 85 milhões de mulheres. Uma diferença que tem implicações significativas na dinâmica social. Esta disparidade de gênero, muitas vezes, leva as mulheres russas a procurarem relacionamentos fora do país. Uma peculiaridade interessante das mulheres russas é a sua abordagem à moda e aparência. Independentemente da ocasião, seja uma ida à padaria ou simplesmente ao tirar o lixo, elas se esforçam para estar sempre bem vestidas e apresentáveis. Este cuidado com a aparência é um lema entre as mulheres russas, refletindo um aspecto cultural único e admirável. No topo da nossa lista está a Dinamarca, um país nórdico reconhecido por suas altas taxas de mulheres solteiras, destacando-se com cerca de 52% das mulheres adultas nessa situação. Além disso, o país é consistentemente classificado como um dos mais felizes do mundo devido à sua alta qualidade de vida. A Dinamarca é também um exemplo notável de igualdade de gênero, com uma participação feminina no mercado de trabalho que ultrapassa os 85%. Suas políticas progressistas e ambiente acolhedor fazem da Dinamarca um destino que merece ser explorado e apreciado. No que diz respeito à demografia, dados do Eurostat revelam que, em 2019, a Dinamarca liderava a União Europeia com a maior proporção de pessoas vivendo sozinhas, representando 44,6% dos domicílios. Dessas pessoas que viviam sozinhas, 53,7% eram mulheres e 46,3% eram homens. A idade média das mulheres que viviam sozinhas era de 49,9 anos, enquanto a dos homens era de 45,4 anos. Além disso, a Dinamarca se destacou na União Europeia por apresentar a maior taxa de nascimentos fora do casamento em 2019, com 69,1% dos bebês nascidos de mães solteiras. É importante notar que muitos casais optam por viver em união estável sem formalizar o casamento. A idade média das mulheres ao terem o primeiro filho na Dinamarca foi de 29,5 anos em 2019, a quarta mais alta da União Europeia. No âmbito das relações amorosas, uma pesquisa realizada em 2015 pela Universidade do Sul da Dinamarca revelou que 25% das mulheres dinamarquesas entre 16 e 49 anos nunca haviam tido um relacionamento, enquanto 20% dos homens na mesma faixa etária estavam na mesma situação. Alguns dos motivos mencionados pelos entrevistados para explicar a falta de relacionamentos incluíam a pressão social, a falta de tempo, o alto custo de vida, a preferência por hobbies e a baixa autoestima. Mas me diz aí, qual país você toparia conhecer? O país com maior quantidade de mulher que nem a Estônia? Ou o país de coroas solteiras como a Dinamarca? Pense muito bem, meu amigo. Obrigado por chegar até aqui, e se você quer conhecer mais sobre a cultura e mulheres sobre os países, lhe convido a assistir o vídeo que está aparecendo na tela. Valeu, galera, e até mais.